Bom dia, queridos, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Aleluia, estou muito feliz por estar aqui nesta manhã e poder compartilhar algo que o Senhor tem revelado ao meu espírito. Eu tenho certeza que a mensagem ela vai alcançar a tua vida, vai impactar a tua vida, porque a mensagem ela não é minha, ela é do Altíssimo e eu sou apenas aquele que expressa aquilo que Ele vai comunicando ao meu espírito nesta manhã. Que você possa abrir aí os seus ouvidos e ficar bastante atento àquilo que o Senhor vai ministrar nesta manhã. Eu quero compartilhar com você o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 1. E o versículo é o número 6. Está escrito assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos, mais forte do que nós. Eis que usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique. E seja o caso de que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Só até aqui, e a partir daqui eu gostaria que você me acompanhasse no raciocínio. Quando eu leio aqui esse texto, eu percebo aqui que o faraó, conhecido como Ramsés II, ele começou a observar o povo de Deus, os israelitas. E nessa observação que ele estava fazendo, ele percebeu que este povo estava crescendo de uma maneira estrondosa. E eles estavam muito mais numerosos do que ele. Houve então uma grande preocupação de Ramsés sobre os israelitas. Quando ele começou a ficar muito preocupado com isso, então ele decidiu tomar uma atitude para tentar paralisar esse crescimento. Aí veio na mente dele o seguinte: ele reuniu todo o seu povo e disse para eles: olha, vamos fazer o seguinte, precisamos paralisar os israelitas, precisamos fazer eles desistirem dessa produtividade. O que nós vamos fazer? Vamos colocar fardos pesados sobre eles, vamos dobrar o serviço sobre eles. E aí o que vai acontecer? Fazendo isso, eles vão ficar cansados, sobrecarregados, então eles não vão conseguir produzir. Isso aqui era um plano estratégico de Ramsés. A mente ela é tão mirabolante que ela vai buscando ideias, assuntos, a ponto de favorecer quem está pensando. Então, nesse momento, ele pensou em tentar paralisar. A paralisia não é algo que mata, mas impede alguém de continuar a sua caminhada, o processo em qual ele está submetido. E acontecendo isso, não haverá mais multiplicação.
porque houve uma paralisia, então não tem mais crescimento. O que eu acho interessante dentro desse texto é que, no livro de Jó, o diabo, ele se apresenta diante de Deus, no mesmo momento em que os filhos dele se apresentam. Aí Deus faz uma seguinte pergunta a ele: de onde vens? E ele disse: de andar pela terra, de circular pela terra. Deus faz a pergunta: observaste lá o meu servo Jó? Eu linkei isso daqui com essa passagem, porque esse rei aqui, o Ramsés, ele está tendo o mesmo comportamento. O que levou Ramsés a ficar observando os israelitas? O que levou ele a ter esse pensamento? Nós não sabemos o que está por trás dos bastidores. Enquanto nós entramos num ambiente como esse aqui, chamado igreja, um lugar reservado para você adorar a Deus, exaltar aquele que é digno de honra, de glória, de poder, de ação de graça, esse ambiente aqui também é um ambiente de guerra, porque aqui entrou pessoas com muita vontade de adorar, entrou pessoas aqui com um desejo no coração de exaltar o nome do Senhor, mas também entrou pessoas aqui que estão passando por grandes conflitos na sua alma, estão passando por um processo de guerra na sua alma. Algumas pessoas chegaram aqui hoje, não todas, mas algumas, de repente a convite de alguém, mas não queria apenas para cumprir ou para agradar o convite dessa pessoa que é amiga, fez questão de vir, porém, de repente não está cheio dessa vontade de exaltar, de glorificar, porque os conflitos e as guerras que está passando impede isso de acontecer. Mas por trás de tudo isso existe a manipulação de um elemento que nós sabemos que ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. Conhecemos pelo nome de diabo ou Satanás. Esse é o que não quer ver o crescimento, não quer ver a prosperidade, não quer ver o seu lar caminhando sempre para o melhor. Então a intenção dele sempre vai ser de levar o lar à destruição, à derrota. Então perceba uma coisa, quando Deus pergunta para ele se ele observou o servo dele, ele disse que observou o servo dele. Sim, eu tenho observado, mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que ele te adora? Sabe por que ele faz tudo isso? Porque a tua mão está estendida e favorecendo ele. Por isso que ele faz tudo isso. Mas agora, para de fazer o que o Senhor tem feito até agora, para ver se ele não vai blasfemar de ti. Essa situação aqui, eu percebo que é mais uma estratégia do inimigo em tentar fazer o quê? Paralisar. Ele está tentando paralisar Jó, para que Jó não faça mais o que ele estava acostumado a fazer. Jó, ele sempre fazia um sacrifício ofertando ao Senhor pelos seus filhos. Jó estava sempre procurando guardar a sua família. Porventura, algum deles tenha cometido algum erro, algum pecado, para que o espírito da morte não venha e leve eles, ele apresentava o sacrifício. Então ele era alguém que sabia o nível de guerra que ele estava enfrentando. Quando nós entramos aqui nesse texto de Êxodo, nós estamos percebendo que o mesmo manipulador está atuando, mas através de quem? Através de Ramsés. Veja bem,
ele usou uma estratégia. Qual foi a estratégia? Colocar fardos pesados sobre eles. Então isso iria trazer cansaço, fadiga, e eles não iriam conseguir produzir. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, ela diz assim, quanto mais eles afligiam os israelitas, mais eles prosperavam. Você consegue compreender isso? O inimigo está manipulando por trás, usando a vida de Ramsés, para tentar paralisar o seu povo, mas não teve nenhum êxito. Porque esse povo carrega uma palavra profética liberada sobre a vida de Abraão. Porque Abraão seria pai de multidões, então isso não vai cessar de geração após geração, isso vai crescer, vai produzir. Então os israelitas estão vivendo essa palavra profética, eles estão crescendo. O inimigo quer paralisar, mas não está conseguindo, porque eles estão em cima de uma palavra profética liberada a Abraão. O que chama bastante a minha atenção nesse texto é que o inimigo, ele nunca desiste facilmente. Mateus capítulo 4, todos nós devemos conhecer essa passagem que fala sobre a tentação de Jesus. O diabo, ele aparece para Jesus nesse momento em que ele está no processo de separação. Esse momento aqui, ele está em oração, ele está de jejum, se abstendo da sua própria vontade. E nesse momento ele está continuamente falando com Deus, conversando com Deus. Mas quem chega no momento em que ele está adorando, no momento em que ele está jejuando, no momento em que ele está orando, quem é que chega nesse momento? Para tentar perturbar? O diabo. Aí o diabo chega para ele dizendo: se você é realmente filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Essa aqui é a primeira tentação, ou seja, é uma investida do inimigo em tentar fazer o quê? Paralisar o processo. Só que ele não usa apenas dessa vez para tentar paralisar. A Bíblia vai dizer assim que, pela uma segunda vez, ele vai tentar novamente paralisar o processo. Levando ele a um lugar bem alto e dizendo para ele: se joga daqui lá para baixo, porque está escrito. Veja como o diabo ele é tão intelectual, ele conhece o que está escrito. Porque darão ordem aos anjos, e eles virão e te sustentarão. E você não vai sofrer dano algum. Então, perceba algo, querido. Uma segunda vez o inimigo está usando uma estratégia para tentar paralisar, mas não está tendo êxito. Ele tenta por uma terceira vez arrancar de Jesus uma adoração, mas ele não está tendo êxito. Por que não está tendo êxito? Porque quando ele tenta arrancar uma adoração de Jesus, Jesus vai dizer para ele: está escrito. Somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás. Então, quando eu carrego uma informação dentro de mim, o diabo, ele pode até tentar contra a minha vida, mas ele não vai conseguir ter êxito, porque eu carrego a verdade dentro de mim. E quando a verdade ela está em mim, verdadeiramente eu estou livre da ação desse mal. Tem alguém que é livre aqui nessa noite? Aleluia! Agora, vamos voltar aqui para o texto. Ele fez essa primeira tentativa. Ele não teve êxito. Aí ele foi para a segunda tentativa. E na segunda tentativa, ele vai chamar as parteiras do Egito. E aí ele vai dizer assim para elas: olha, quando vocês forem fazer o parto das hebreias, antes que a criança venha nascer, vocês vão matar essa criança. E depois você vai mostrar para a mãe que a criança já nasceu morta. Isso aqui era o segundo plano do inimigo,
para tentar o quê? Paralisar um processo. Quando ele dá essa ordem às parteiras do Egito, então elas vão ter que colocar isso em prática, porque se elas não fizerem conforme o que foi ordenado, elas mesmas serão eliminadas, serão mortas por descumprimento de uma ordem. A Bíblia nos conta uma história de que havia um casal por nome de Anrão e Joquebede. E esse casal já tinham 2 filhos, Miriam e Arão. Deus olhou para esse casal, mediante a um pedido de socorro dos hebreus, porque eles estavam debaixo de opressão, precisando de um socorro, precisando da ajuda. Então eles oram a Deus, eles clamam a Deus, Deus ouvindo o clamor dele, então vai usar esse casal que era de uma tribo de levitas. Aliás, da tribo de Levi, e esse casal, Anrão e Joquebede, eles serão aqui os elementos usados por Deus para o cumprimento de um resgate do povo. Joquebede, ela fica grávida, e o que vai nascer de Joquebede é o libertador de Israel. É aquele que vai libertar o povo do Egito. E nesse período aqui tem um decreto. Aliás, tem uma ordem. E qual é a ordem? Matar a criança no ventre da sua mãe. Joquebede está grávida e o que ela está esperando é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Deus tem algo que Ele quer realizar através dessa criança. Então, quando você olha para alguém do teu lado, essa pessoa aí é um projeto de Deus. Deus vai usar a vida dessa pessoa. Hoje você pode estar olhando, vendo uma criança do teu lado, mas Deus vai usar essa criança. Porque Moisés ainda não tinha nascido, mas Deus já ia usar a vida dele. Seria o grande libertador de Israel. Escuta isso. As parteiras, elas iam até o lugar onde as mulheres estavam grávidas, para cumprir conforme a ordem. Quando chegou o dia de nascer Moisés, elas estavam lá. Mas a Bíblia diz que por temor a Deus, elas não fizeram conforme o rei havia ordenado. Mas tem um porém. As parteiras, quando chegaram lá, mesmo se elas quisessem matar a criança, elas não iriam ter conseguido. Por quê? Porque Moisés já havia nascido. Quando elas regressam e voltam para o palácio do rei, o rei questiona. O rei vai indagar, dizendo assim para elas: por que vocês estão deixando viver os filhos dos hebreus? Eu não mandei que vocês matassem essas crianças? Senhor, nós não temos culpa, nós não somos culpadas por isso. Porque quando nós estávamos chegando lá, elas já tinham ganhado as crianças. Elas são muito rápidas para gerar. Irmão, pega essa mensagem essa noite. Sabe por que não conseguiram colocar em prática um plano? Porque as hebreias, elas eram rápidas. Você precisa ser rápido para tomar posse do que você está aí gerando. Porque se você ficar muito lento para tomar posse, para se apoderar do que você está aí tentando gerar nas suas orações, nos seus clamores, se você demorar muito, o inimigo vai tentar fazer o quê? Vai tentar abortar isso daí, para depois mostrar para você. Está vendo aí, ó, o teu sonho não deu certo. Está vendo aí, ó, não funcionou. Aquilo que você estava esperando, ó, está morto. Porque era isso que o rei queria que elas fizessem. Matasse a criança e mostrasse para a mãe. Ó, está vendo aqui? Morreu. E é isso que o inimigo tem tentado fazer. Ele tem tentado mostrar para as pessoas que nada vai dar certo na sua vida. Você está passando por isso que você está passando? É porque o inimigo ele tem
se assentado no trono da sua alma. E Ele tem comandado isso. Vamos para a próxima parte aqui, da leitura desse texto. O plano 2 dele aqui, ele teve o plano 1 e o plano 2. Ou o plano A ou o plano B. Ele vai para o plano C agora. Sempre tem uma forma de tentar mais um pouquinho para ver se consegue paralisar. Só que ele não conseguiu paralisar, mas agora esse plano não é mais para paralisar. Esse plano dele agora é para matar. Veja bem, ele vai dizer assim, isso aqui é um decreto. Eis que a partir de agora eu coloco um decreto. E o decreto é esse aqui. Todos os meninos que nascerem devem ser tirados dos seus lares e lançados no rio Nilo. Devem ser mortos. Isso aqui é um decreto. Então, o exército dele vai sair atrás de todas as crianças que acabaram de nascer e vão pegar essas crianças e lançar sobre o rio Nilo. Isso aqui é um decreto. Joquebede está com Moisés. Moisés, ele foi guardado durante 3 meses. Mas a criança chorava muito. Não podendo mais continuar com essa criança, o que ela fez? A Escritura vai dizer assim, que ela fez um cestinho de junco. Betumou ele por fora e por dentro. E depois pegou Moisés e colocou dentro daquele cesto. Quando nós lemos esse texto aqui, parece algo tão simples, tão fácil, mas não é não. Porque nós estamos falando de alguém que não tem condições nenhuma de você falar para ele assim, meu filho, vai ali, isso 3 meses, vai ali e esquenta a sua comida no micro-ondas. Ele não vai fazer isso, porque não tem idade suficiente. Esse menino agora está sem a mãe. A única coisa que ele tem é um cestinho betumado, aonde ele está dentro. E ela estava crendo que Deus iria guardar o filho, que Deus iria fazer algo, porque aquele menino é projeto de Deus. Então, quando Deus tem um projeto, esse projeto não pode morrer. Irmão, quando Deus tem um projeto, esse projeto não pode morrer. O cestinho colocado no rio Nilo vai seguindo conforme a corrente vai direcionando ele. E de repente tem um braço que pega aquela água do rio Nilo, formando um tipo de um lago próximo ao palácio onde a princesa se banhava. Muitos conhecem essa história. E aquele cestinho vai parar onde? Exatamente aonde estão essas mulheres, as servas e a princesa. Quando ela viu o objeto, não sabendo o que era, mandou apanhar. Quando pegaram, viram que tinha uma criança dentro daquele cesto. Mas sabe o que é mais interessante nessa história? É que Miriam, quando viu a mãe colocando o irmãozinho no cesto e colocando sobre o rio Nilo, ela saiu, andando do lado, beirando ali o rio Nilo, ela foi acompanhando para ver o paradeiro. E quando ela viu que o paradeiro foi para dentro do palácio do rei, ela chegou lá. E no exato momento em que ela chega, a princesa está pensando em tomar aquela criança para ela, mas precisava de uma ama de leite. E a menina rapidamente vai dizer assim, eu conheço uma. Por isso que o povo hebreu, eles eram rápidos. Eles não ficavam ali de boca aberta esperando, sabe, a comida chegar. Não, eles eram rápidos, eles agiam. Quando você é rápido, você toma posse. Quando você é rápido, você tem a conquista. Então ela foi muito rápida. Antes que alguém falasse alguma coisa, ela foi a primeira. Eu conheço uma ama de leite. Senhora, eu conheço uma. Ah, conhece? Então vai lá buscar. E ela foi e buscou a própria mãe.
Deus está ou não está operando? Deus está ou não está trabalhando? Deus está ou não está agindo? Claro que está, isso não é o acaso, isso aqui é programação de Deus, isso aqui é plano de Deus, isso aqui é Deus agindo, é as mãos do Senhor. Nós estamos aqui no lugar de adoração, num adoratório, mas também estamos num ambiente de guerra, aonde aquilo que é prisão vai cair por terra, aquilo que é cegueira vai cair por terra. Agora, por que é que esse Ramsés queria? Por que ele queria matar todas as crianças? Como eu disse para você, nós não sabemos o que acontece por trás dos bastidores. Por exemplo, nós temos aqui, não sei quantas pessoas estão assistindo, mas nós temos pessoas assistindo. Essas pessoas que estão nos assistindo, elas estão apenas vendo a mim aqui. E algumas vezes elas conseguem ver vocês. Isso quando esse câmera móvel aqui, ele pega essa câmera e coloca para o seu rosto. Você vai aparecer para a pessoa que está lá do outro lado. Mas essa pessoa do outro lado e você que está aqui, não sabe o que acontece por trás dos bastidores. Eles estão apenas manipulando aqui a câmera, mostrando aqui, fazendo a captura da imagem, mas tem um espaço reservado aonde tem alguém que é o operador, alguém responsável por levar essas informações para quem está assistindo. E eu aqui desse outro lado da câmera, eu estou mandando essa mensagem para eles. Então isso aqui está no alcance dos seus olhos, mas o que ele está fazendo lá no ambiente onde ele está, na salinha de operações, você não está vendo o que ele está fazendo. Você só consegue ver o vídeo postado. Mas tem toda uma equipe por trás de tudo isso. Por trás de Ramsés existe alguém que está atuando. Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Gênesis 3, 15. 3,15 está escrito assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como assim? Volta lá. Vamos fixar nossa atenção nisso daqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai ferir a cabeça. Pensa comigo aqui, o que é isso? Ferir a cabeça. Cabeça que nós sabemos é isso aqui. Então, obviamente, ele está se referindo a isso. Isso aqui é o primeiro pensamento. Mas o que está querendo dizer o Senhor ali? O Senhor nesse texto está dizendo o seguinte: vai nascer um que vai tirar o seu governo. Vai nascer um que vai destronar você. Vai tirar você desse trono, aonde você tem governado por muitos anos. E aonde fica esse trono hoje? Esse trono sou eu e você. Nós somos o assento desse poder. Ele está sobre nós, ele habita sobre nós. Então aquele que habita sobre nós, ele tem um trono. E nós somos o trono do Altíssimo, somos a morada do Altíssimo, somos a casa do Altíssimo. E a casa dele tem que estar adornada de tudo aquilo que agrada aos olhos dele. Perceba o seguinte, querido. Quando você dá um comando para a sua mão, imediatamente ela vai obedecer. Por quê? Porque todo o controle do seu corpo está onde? Está aqui nessa região do nosso cérebro, está num ambiente chamado encéfalo, e ali existem os comandos que são liberados para essa parte mecânica do corpo. Então tudo que o cérebro vai comandar, o corpo vai obedecer, porque a função dele é exatamente isso. Então enquanto o cérebro ele pode atuar, ele pode comandar, então tudo será obedecido. Mas aqui nessa passagem está dizendo que vai nascer um e vai acabar com isso. Porque quando ele está no trono, quando o inimigo está no trono, ele faz do jeito que ele quer.
Já não é mais você, é Ele atuando. Ele teve essa possessão, e quando Ele tem a possessão, Ele consegue controlar. Ele consegue levar para um estado deprimente. Mas nós temos o que? Uma palavra liberada no jardim do Éden, que vai nascer um. Vai nascer um. Então, desde esse tempo em diante, o inimigo sempre procurou, de uma certa forma, encontrar esse menino, esse menino. Foram várias tentativas. Então, quando eu leio esse texto, eu estou vendo quem é que está por trás dos bastidores. Eu estou vendo que Satanás está querendo matar todas as crianças. Simplesmente não é por causa do crescimento, não. Porque ele não quer perder o governo que ele tem. Ele não quer ser destronado. Ele não quer largar algumas vidas. No dia que Jesus entra em Gandara, para expulsar o demônio que estava em um homem, os demônios pediram: já que nos expulsa daqui, manda-nos ir ter com os porcos. Eles precisam de um corpo, eles precisam manipular alguém para fazer aquilo que ele tanto deseja. E isso aqui não é estranho, porque se a gente for ler em Mateus capítulo 2, acho que é Mateus, coloca aí para mim, Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, 15. Não, 6. Vamos ver se é o 6. Não, esqueci aqui, deixa eu ver aqui se... Não, desculpa, é 16, é 16. Mateus 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo, do qual com precisão se informara dos magos. Percebe isso daqui? Nós temos aqui um outro decreto. Nós temos um aqui que é do Ramsés. Nós temos um aqui que é de Herodes. Quem é que está por trás de tudo isso? Eu estou tentando mostrar para você quem é que está por trás de tudo isso. Quem é que está manipulando? Quem é que está atuando? A guerra, a batalha espiritual é muito séria. Famílias estão sendo destruídas porque não estão entendendo o que está acontecendo no ambiente. O filho pode ser saqueado sem você perceber. Aleluia, Jesus. Eu ouvi uma música aí de um cantor aí, e a música dele era uma expressão que eu percebi que por trás dela tinha uma atuação de um maligno. Porque ele vai dizer ali naquela letra ali que ele entra dentro da casa da pessoa, toma o filho daquela pessoa e ela nem vê. Você consegue compreender isso? Em todos os lugares nós encontramos pessoas que estão completamente arrasadas, destruídas, e elas não conseguem entender por quê. Aqui nós estamos vendo o povo hebreu crescendo e se multiplicando, mas eles estão produzindo, eles não são estéreis, são fecundos. E parece que a multiplicação, o crescimento deles está incomodando alguém. Quando você começa a crescer, quando você começa a ter muitas conquistas, muitos se levantam contra a sua vida, simplesmente porque é o que está por trás dos bastidores. O inimigo não quer ver você sorrindo, você alegre, quer ver você triste, quer ver você de cabisbaixo, não quer ver um sorriso. Ele quer ver você chorando mesmo, ele quer ver você querendo se matar. Então nós estamos hoje aí vendo noticiários de pessoas que estão se matando. Então nós precisamos entender essa atmosfera, esse mundo espiritual e saber contra quem nós estamos guerreando. Porque a palavra que o Senhor libera no Éden, ela vai se cumprir.
Jesus ele veio, e quando Jesus ele chega, o que eu vejo nisso? Eu não vejo um simples nascimento, mas eu vejo alguém que agora vai tirar aquele que tem ocupado essa região da memória, da alma das pessoas, porque isso aqui é a nossa alma, e quando a nossa alma está aprisionada e dominada por um mal, Jesus ele chega exatamente para tirar a ação desse mal. Por isso que está escrito que Ele é o cabeça, você entende isso? Ele é o cabeça. Agora o cabeça, que é Jesus Cristo, Ele está sobre mim, está sobre você. É Ele que agora controla, é Ele que governa, é Ele que dá direção, Ele fala com você, Ele que dá os comandos. Então não é mais você, agora é quem? É Ele. Você pode glorificar o Senhor. Você pode exaltar o Senhor. Ele é digno. A banda, por favor, pode vir aqui. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Toda essa informação aqui, ela é objetiva. Toda palavra, ela é objetiva. A palavra do Eterno, ela é objetiva. E o que ela... E por que ela é objetiva? Porque o alvo é transformar vidas, é mudar as vidas. E se essa palavra liberada nesta manhã for recepcionada por você, se você recepcionar essa palavra aí, e a partir de agora você começar a entender que muitas coisas que está acontecendo, tem alguém que está atrás dos bastidores manipulando. Você não está vendo, mas existe. Então saia com essa consciência. Existe muitas vezes um manipulador. Está acontecendo isso, tem um manipulador por aí. Alguém tentou matar alguém da minha família, tem um manipulador por trás disso. Por quê? Porque sabe que ele é fecundo, porque ele vai produzir, porque ele vai chegar aonde Deus quer levá-lo. Quantas foram as vezes que cheguei a pensar em parar, novo na caminhada, e o pensamento, eu vou parar. Qual o sentido disso? Todo dia eu estou lá na igreja, ouvindo a palavra, e a mesma palavra, e a mesma palavra. Se a gente parar de comer o arroz e o feijão todo dia, a gente vai morrer desnutrido. Você não come todo dia? Todo dia, todo dia, todo dia, o mesmo. Muda a mistura, mas o arroz e o feijão estão ali. A palavra do Senhor não pode ser diferente todo dia, ainda que seja a mesma. Ela é vitamina, ela é sustento para a tua alma. Ela é o teu equilíbrio, mas você precisa vencer a tua alma. Você precisa lutar contra a sua alma, porque a sua alma, ela pode querer tirar você do foco. Se Jesus, no deserto, não está concentrado naquilo que está sobre a vida dele, ele na condição humana, porque ele se despiu da sua glória, não é mais o Deus daquela glória, agora ele é o homem, filho do homem, carne e osso. Está sendo tentado, mas o que fez ele permanecer? O que ele tinha sobre ele? A palavra. O que você tem sobre você? O que você tem sobre a tua vida? Essa palavra que você tem sobre a tua vida que é o diferencial. Você não precisa ouvir mais palavra de ninguém, você só precisa dessa palavra. Porque essa palavra é que muda. Porque quando eu tinha esses pensamentos, sempre a mesma palavra, sempre a mesma coisa. Estou cansado disso. E aí, o Espírito Santo se manifestava. E através daquela palavra, ele começava a trazer, abrir os meus olhos. E aí eu começava a contemplar algo. E eu falava assim, meu Deus, eu não tinha nem percebido isso. A mesma palavra, sempre, mas agora estou vendo de uma forma diferente. Então quando os nossos olhos são abertos, nós conseguimos enxergar de uma forma diferente. Quantas pessoas já não pregaram essa mesma mensagem, desse mesmo texto? Quantas pessoas
às vezes não prega ali em cima do mesmo texto, mas sempre uma revelação diferente. E a revelação é porque Deus sabe o que precisa liberar sobre a tua vida. E que nessa manhã você possa receber aí no teu coração. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que você não vai sair do mesmo jeito que você chegou. Sabe por que você não vai sair do mesmo jeito? Porque não sou eu, não é essa equipe que está aqui, mas é o autor da vida. É o Deus Todo-Poderoso. Ele está na casa, Ele está presente. Aonde Ele chega, alguma coisa acontece. Você pode não estar vendo, porque Ele é um Espírito, mas Ele está atuando nesse momento. Nesse ambiente aqui, tem pessoas aqui que veio pela uma decisão, é a última vez que eu estou indo. Outros, eu vou só para agradar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você vai retornar novamente, sabe por quê? Porque Ele já te alcançou nessa manhã. Ele já te alcançou nesta manhã. Quando eu cheguei na igreja do mundo das drogas, eu entrei, eu estava cheio de droga. Eu e um outro amigo meu. Mas dentro de casa estava um caos terrível. Eu brigava com a minha mãe, não tinha paz dentro da minha casa. Terrível, uma história de vida muito ruim. Mas quando eu cheguei na igreja, junto com esse meu amigo, teve uma senhora, uma irmãzinha. Ela meio com medo assim por causa da fisionomia, da nossa aparência, nosso estilo de se vestir. Uma igreja toda cheia de regimentos. Ela se aproximou da gente, chamou a gente para sentar um pouco mais à frente. Vocês não querem ficar mais lá na frente? Não, queremos ficar aqui mesmo. Aí ela deixou. E o culto foi rolando. E de repente ela levantou novamente. E ela veio assim, falar conosco. Eu posso fazer uma oração por vocês? Posso orar por vocês? Eu falei, pode. E ela começou a orar. E naquele momento, quando ela começou a orar, pessoas não estão entendendo o que está acontecendo ali, mas o mundo espiritual estava em movimento naquele momento. E aí eu comecei sentir o meu coração, ele começou a ficar mais acelerado naquele momento. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas exatamente naquele momento, o Senhor estava destronando Satanás da minha vida. Naquele momento, o Senhor estava destronando Satanás da minha vida. Sabe quando é que Ele destrona Satanás das nossas vidas? Quando nós damos permissão para que Ele faça parte das nossas vidas. E naquele momento eu aceitei Ele fazer parte da minha vida. E a minha vida começou a mudar. E foi mudando, e foi mudando, e foi mudando. E hoje estou aqui, com a glória do Senhor. Com a glória do Senhor. Você quer ver alguém da tua família aqui? Alguém que você olha e diz assim, olha, será que tem jeito? Tem. Porque alguém olhava para mim e parecia não ter jeito, mas teve. Alguém esses dias me perguntou assim, será que tem jeito para esse pessoal aí? Uma pessoa que não era crente. Será que tem jeito para esse pessoal aí que está usando essa K9 aí? Você não consegue se comunicar com eles. Eu disse, tem. O Senhor falou para mim que tem sim, sabe por quê? Porque quando Ele faz parte da vida de uma pessoa, o K9 não vai fazer mais parte da vida dela. Quando o Senhor faz parte da vida de uma pessoa, a prostituição não faz mais parte da vida dela. Quando o Senhor faz parte da vida de uma pessoa, o crime não faz mais parte da vida dela. Quando o Senhor faz parte da vida de uma pessoa, ela não vai continuar na mesma, porque a partir desse momento será um novo de Deus para essa vida. Quantos aqui querem viver o novo de Deus? Se coloquem em pé e vamos adorar o Senhor nesse momento.